Boa tarde, Maurício, iniciando mais um Chá das 5. Tudo bem, pessoal? Pessoal, enfim, vamos continuar a falar das abas do recanto e estamos em experimentais. O que seria um experimental? O nome já diz, é um experimento literário, né? Algumas formas de compor poesias, né? Com as devidas regras. Isto é os experimentais, alguns que estão catalogados na aba do recanto, outros novos que ainda serão catalogados futuramente aí, quando houver espaço no sistema, né? Parece que é este que é o probleminha de não catalogar, de não estar catalogando novos experimentais. E falaremos a respeito de experimentais e dos novos, os não catalogados. Correto, pessoal? E experimental é uma composição aí muito gostosa de se fazer, né? E o praticante, né, o poeta aí, e vai adquirindo certas habilidades, né, na escrita, nas composições, e acaba aí saindo um trabalho bonito, né, bem feito, regrado, né, muitas vezes. Experimentais têm regras que o criador ele estipulou, né, algumas regras, e isso daí é muito bacana, né? Então falaremos sobre experimentais nesse sábado, ok, pessoal? E sem mais delongas, né? Vamos à página do recanto. Pessoal, este aqui, geralmente, os criadores de experimentais, né, ele deixam as regras do experimento na aba aqui de teoria literária, correto? Então, pessoal, este texto aqui, a criação de experimentais, esse texto aqui é meu próprio, ok? E eu estou dando uma pincelada, né, sobre experimentais, alguns esclarecimentos, ok? Vamos ao texto. A criação de experimentais, esclarecimentos. A criação de experimentais é realmente algo rico e que contribui para a literatura brasileira, dado a criatividade existente em cada um deles, as normas e regras aplicadas em cada construção oferece-nos uma certa atenção quanto à assertividade, que acaba gerando algumas práticas e domínios, uma evolução no exercício da escrita e das composições. Cito 1. A literatura brasileira, pois alguns experimentais conseguem se sobressair das páginas deste grande anfitrião, o Recanto das Letras, e alcançar voos maiores, perpetuando-se no cenário literário.
Para cada experimental, existem regras específicas dadas pelo criador de como confeccioná-los. Então, cabe ao participante compô-los da maneira correta, como também ao tutor corrigi-los de forma amigável sempre que possível. Percebemos uma responsabilidade recíproca para que o bem comum 2 ocorra de uma maneira satisfatória, isto é, existindo, percorrendo, objetivando-se. 2. A literatura é o bem comum existente, ela quem exige respeito. Sobre ela nos dobramos, e isso é um feito memorável em favor da história. Para cada experimental neste espaço, no RL, há também as devidas categorias, nomes e regras. Também há a existência de um tutor para cada um deles. Quanto às criações de novos experimentais, eles devem ser postados na categoria geral da aba experimental. No momento, o Recanto das Letras não está efetivando novos experimentais, por falta de espaço no sistema. Mas isso não impede em nada a criação de novos, como foi o caso do Redonde, e está sendo também o do Tirinha, entre outros. O que não deve ser feito? O que não pode é atribuir a uma categoria existente o mesmo nome com outra concepção, ou formato de escrever naquilo que já está definido. Deste jeito, provocando uma discordância do que está certo ou errado, adulterando a essência da criação. Na dúvida, é só realizar uma pesquisa e optar sempre pelo original, o que existe há tempo e está consagrado. Também não se deve cair de paraquedas numa categoria com regras e normas e escrever o que bem desejar. O tutelador deve reclamar a postagem no local apropriado, para que não vire a casa da sogra dentro da sua criação. Enfim, sejam bem-vindas as criações, os novos experimentais. Aqui foi um pequeno esclarecimento, né, pessoal? Muitas pessoas aí, colegas iniciantes, né, eles ainda ficam meio que perdidos, né? Para que isso? Para que esse experimental? O que seria isso? Então, aqui eu estou explicando que para cada experimental há um tutor, a pessoa que criou o experimental. E também existem regras para compor o experimental. E essas regras, geralmente, você vai achar na página da pessoa, do criador, em teoria literária, correto? Teoria literária geralmente estão atribuídos à forma de fazer o experimental, que são vários. Perdão. São vários experimentais e tem uns, né, prazerosos de fazer, muito bacana. E temos aí o Redonde e o Tirinha, né? Caiu no gosto aí
dos poetas, das poesias, porém ele não está catalogado, né, naquela aba lá, né, dos experimentais. Deixa eu aqui abrir uma página para falar a respeito. Meu pardalzinho. Eu gosto de pardal, pessoal. Gosto muito de pardal. Vamos aqui. Textos. Perdão, pessoal. Muita gente não conhece, né? Então, vamos com calma. Estamos falando das abas do recanto, falamos de acróstico, aldraves, análise, tal, entrevista experimental. Estamos aqui. Olha aqui. Quantos experimentais? ABC invertido, ABC poema, ABC, A, E, I, O, U, poético, corrente poética, canzoneto, e por aí vai. Mindim, monoverso, poepenta, poerrima, cestilha real, tridose naturex, trovilhas, vogalex, geral. Nesta categoria aqui é que é feito, né? Clica-se em geral para fazer os experimentais que não estão catalogados aqui, pessoal. Tá vendo quantos? Para cada experimental existe um tutor que estipulou regras a serem cumpridas. Tá ok? Isto seria os experimentais catalogados, e os experimentais não catalogados devem ser postados nesta aba geral. Correto, pessoal? Então, é isso. Um rápido aí esclarecimento, tá ok? Vamos a alguns experimentais. Estamos na página da nossa querida Maria Augusta da Silva Cagliari, de Pariquera Sul, São Paulo, nosso colega aí da nossa antologia, Chá das 5, né? Nossa querida Augusta. E ela tem um experimental. Veja bem, pessoal. Está em teoria literária, né? Aldrávia horizontal enfatizada. Aldrávia, como sabemos, né? Ela é feita na forma vertical, né? Em letras minúsculas, né? E a nossa querida Augusta, ela criou a aldrávia horizontal enfatizada. O que seria? Seria 6 palavras, correto? Que a aldrávia é 6 palavras na vertical, 6 palavras na horizontal, mas enfatizada. Vamos ver como é feito. Aldrávia horizontal enfatizada é um experimental de fácil poetar,
Nela ressaltamos a expressão de forte emoção. Por isso, destacamos as palavras-chave que dão essa ideia, assim como está no modelo abaixo. Palavras-chave: Audrávia horizontal enfatizado. A nossa eterna gratidão aos médicos. Aqui, os médicos aqui, né, sendo cumprimentados aí pelo casal, pela secretária. A nossa eterna gratidão aos médicos. E ela enfatizou aqui: gratidão aos médicos. Está enfatizado. Entenderam, pessoal? Na Audrávia horizontal, você vai enfatizar as palavras-chave. Gratidão aos médicos. Correto? Ressalta o nosso agradecimento aos médicos através do reconhecimento pelo trabalho prestado às pessoas. A Audrávia se torna mais clara e objetiva. Estilo criado em 18 de outubro do ano passado pela poetisa Maria Augusta Cagliari. E aqui algumas interações. Jacó Filho: felicidades para a classe cuidadora da vida. E ele enfatiza: felicidades, vida. Veja aqui, especial interação da nobre poetisa Claire, a qual muito me envadece. Médicos são anjos, cumprindo missão difícil. Enfatizado: médicos, anjos. Deu para entender, pessoal? É da nossa querida Maria Augusta. Deu para entender o que seria uma Audrávia horizontal enfatizada, palavras-chave se enfatizam. Correto? Muito gostoso de se fazer. Parabéns, Augusta. Parabéns. Vamos a outro, pessoal. Opa, esse ainda não. Deixe aqui. Vou passar por último. Aqui a tela do recanto. Teoria literária de quem? Elígio Moura, nosso colega recantista aí do Rio de Janeiro. Elígio Moura, ele criou o experimental Reprise. Teoria literária experimental muito gostoso de se fazer, pessoal. Recomendo, né? É gostoso fazer experimentais. Vai pegando prática, habilidade. E acontece realmente. O poeta pega habilidade e para fazer outras coisas melhores, mais bonitas. Correto? Teoria literária do experimental estilo reprise. Refazendo, vai título. Enquanto o tempo passa, a história de cada um se faz. A vida por nós perpassa na luta por busca de paz. Busco o paraíso que me refaça, reinvento o que mais me apraz. Enquanto o tempo passa, a história
que cada um se faz. Luto contra o que me devassa, grito alto, me torno loquaz. Busco o paraíso que me refaça, reinvento o que mais me apraz. Vai percebendo, pessoal, não descanso da luta que me abrasa, mas insisto na busca voraz. Luto contra o que me devassa, grito alto, me torno loquaz. A vida por nós perpassa, na luta por busca de paz. Que lindo, né? Veja bem, em vermelho, os versos originais, em azul, os versos em reprise. Reprise, estilo de poema experimental criado pelo poeta Elígio Moura. Veja bem, pessoal, como é feito o reprise. Enquanto o tempo passa, a história de cada um se faz. A vida por nós perpassa na luta por busca de paz. Busco o paraíso que me refaça, reinvento o que mais me apraz. Veja que se repete aqui a primeira e a segunda linha. Enquanto o tempo passa, a história de cada um se faz. Veja que repetiu. E assim vai para o terceiro. Luto contra o que me devassa, grito alto, me torno loquaz. Busco o paraíso que me refaça, reinvento o que mais me apraz. Veja bem aqui, pessoal, repetiu a primeira e segunda linha do segundo verso. Repetiu aqui. Reprise. Não descanso da luta que me abrasa, mas insisto na busca voraz. Luto contra o que me devassa, grito alto, me torno loquaz. Veja bem, repetiu aqui. Luto contra o que me devassa, grito alto, me torno loquaz. E por último, vem aqui. A vida por nós perpassa, na luta por busca de paz. Repetiu? Agora repetiu as duas últimas linhas da primeira estrofe. A vida por nós perpassa, na luta por busca de paz. Represou. Este é o reprise, pessoal. Um experimental muito gostoso de se fazer. E aqui tem a teoria literária, né? O reprise criado pelo poeta Elígio Ferreira de Moura Filho. É uma maneira muito simples de fazer poemas. É composto de um título e 5 estrofes, sendo 4 estrofes quadras e uma estrofe dístico. Ao todo, são 18 versos. O número de sílabas poéticas é livre, portanto, não há rigidez de métrica. São utilizadas apenas 2 rimas alternadas, AB, AB, em todas as estrofes no dístico AB. Atenção sobre o experimental estilo reprise. Reprise, dado este nome por suas sonoras e agradáveis repetições. Título obrigatório. Não há obrigação de métrica, apenas 2 rimas e alternadas em todo o poema. AB, AB, até o final. Esquema do poema reprise. Primeira quadra, 4 versos originais. A, verso 1, B, verso 2, e assim sucessivamente. Veja que ele deixa outros exemplos aqui do reprise, muito gostoso, fácil de se fazer. O reprise do nosso querido aí colega Elígio Moura.
Correto, pessoal? Vamos a outro. Vamos a outro experimental. Não catalogado, estou falando dos não catalogados. Poste eles na aba geral do recanto, tá ok? E os catalogados estão à disposição de vocês, caros poetas e poetisas, tá ok? Procure as regras, não quebre as regras, pessoal. Reverbera Trio, um novo estilo poético que surgiu do nosso querido Alberto Valença Lima, nosso colega aí, escritor, Alberto aqui, cheio de livros, participou da nossa coletânea infantil, com historinhas para crianças. Ele criou o Reverbera Trio. Vamos à teoria. Esta é uma nova categoria que eu criei no dia 5 de abril de 2021, mas por razões diversas, só agora estou tornando-a pública. Chama-se Reverbera Trio, ou Reverbera Trio, junto ou com hífen. O Reverbera Trio é formado, como o próprio nome diz, por tercetos, ou seja, 3 versos linhas em cada estrofe, isto é, bloco de versos linhas, formada por 3 versos linhas. Cada verso linha começa com a palavra que terminou o verso anterior, como se estivesse fazendo uma reverberação, uma repetição. Termina com a mesma palavra que começou o primeiro verso linha e deve ter um título. Os versos não precisam de métrica, mas não podem ter mais do que 10 sílabas poéticas ou gramaticais. E podem ou não rimarem entre si com qualquer combinação. Resumo das regras do Reverbera. O nome do experimental é Reverbera Trio. É formado por tercetos, 3 versos ou linhas. Cada verso ou linha começa com a mesma palavra que terminou o verso ou linha anterior. Não são necessárias rimas, mas são desejáveis. Cada linha, verso, não pode ter mais de 10 sílabas poéticas ou gramaticais. Sexto, pode ter quantas estrofes, blocos de versos ou linhas quiser, mas é desejável que tenha entre 4 ou 6. Se é desejável ter rima, façamos com rima. Se é desejável ter 4 a 6 versos, façamos com 4 a 6 versos. Correto, pessoal? Vamos seguir como manda aí o figurino, para não errar, né? E o Reverbera Trio é um experimental aí muito gostoso de se fazer, tá ok? A última linha verso do Reverbera Trio deve ser necessariamente a primeira palavra do Reverbera Trio, ou seja, o Reverbera Trio começa e termina necessariamente com a mesma palavra. Deve ter necessariamente um título. Não é necessário que cada terceto, conjunto de 3 versos ou linhas, tenha um sentido completo. Este pode completar-se nas próximas estrofes. O Reverbera Trio é uma modalidade poética criada por Alberto Valença Lima no dia 5 de abril de 2021. Que tal compor também um Reverbera Trio? Está aí a pergunta.
para nós todos praticarmos o Reverbera Trio. Deixa eu pegar um exemplo da própria página do poeta. Vamos a um Reverbera Trio. Vejamos aqui. Vamos procurar. Reverbera Trio. Veja aqui. Tem outros. Temos exemplos. Vamos ao Ninho de Prazer. Reverbera Trio. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. É desejável de 4 a 6 estrofes, correto? Ninho de Prazer. Fazer tudo com amor, amor que a vida enfeitiça, enfeitiça com sabor, sabor que só traz prazer, prazer que atiça o carinho, carinho vindo do ser, ser que acolhe e presenteia, presenteia sem pensar, pensar que pode ganhar, ganhar só se for beijinho, beijinho de quem anseia, anseia formar um ninho, ninho que vai abrigar, abrigar nosso viver, viver e tudo fazer. Que bacana, né? Que bacana. Veja bem, pessoal, se repete, reverbera, né? Reverbera, amor. Próxima linha, amor. Terminou aqui com enfeitiça. Volta aqui, enfeitiça. Termina aqui com sabor. Começa na outra estrofe. Sabor, prazer, prazer. E assim sucessivamente. E a última frase aqui, viver, viver e tudo fazer. Fazer, terminou aqui com a primeira, fazer. Veja bem, entendido, pessoal? Facílimo de fazer, também gostoso de se fazer. O Reverbera Trio. Tá ok, pessoal? E ele deixa outros exemplos nos próprios textos. Tá ok, pessoal? Aqui. Pessoal, estamos no final de mais um Chá das 5, né? Eu peço a todos que deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo no canal, com a família, com os colegas. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Tudo isto ajuda o Comentando a Poesia a continuar aí no ar, né? Então eu peço a todos, compartilhe o nosso vídeo. Aquele que não é inscrito, se inscrevam no canal, vai lá naquele sininho, clica em todas, né? Ou se reinscreve, porque o YouTube ele não está enviando as informações a todos os inscritos. Correto? Pessoal, esse foi mais um Chá das 5 falando sobre experimentais. No próximo Chá das 5 voltaremos a falar de experimentais. Temos aí o experimental do poeta Chico Chagoso. Temos o experimental
do nosso querido aí, sempre feliz. Temos outros experimentais, o suave, e estes experimentais que não estão catalogados, né, nas abas aí do recanto, ainda falarei a respeito, tá ok? São tantos, tantos e tantos, né, pessoal, mas eu tenho que me limitar a alguns, mas as dicas repassadas, creio que foram importantes para vocês aí tentar acertar a fazer alguns experimentais, tá ok? Eu desde já eu agradeço a todos, tenham uma boa semana e que Deus os abençoe. Muito obrigado. Até mais, pessoal.